Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o devocional do 4x4. O devocional do 4x4, onde a gente lê 4 capítulos da Bíblia por dia e nosso objetivo é ler a Bíblia em um ano. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês os textos do livro de 1 Crônicas, do capítulo 10 até o capítulo 3. Aqui nós voltamos um pouquinho, na história do rei Davi. E ele aqui nesses textos é apresentado os grandes guerreiros que lutaram com Davi. E por várias vezes a gente vê nesses capítulos se repetir que o Senhor estava com Davi, que o Senhor o abençoava, que Davi conseguiu reunir, fazer um grande exército com grandes guerreiros assim que destacavam em todas as guerras em que eles se propunham, em todas as batalhas em quais eles precisavam vencer, eles estavam sempre se destacando. Davi, ele teve um reinado muito abençoado, em qual Deus deu para ele muitas vitórias. E nesses capítulos aqui, eu vou destacar o capítulo 13, a gente vai estar lendo alguns versículos, conta aqui o retorno da Arca da Aliança. Durante o período do reinado de Saul, a arca ficou um pouco esquecida, porque Saul realmente estava com o coração distante de Deus, e a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. E aqui nesse capítulo, Davi, ele tem a ideia de trazer de volta a arca. Ele já estava com seu reino estabelecido, e ele resolve então trazer de volta a Arca da Aliança. Ele reúne então o povo, reúne várias pessoas e conversa com essas pessoas e pergunta para elas: se bem parecer para vocês, e se for da vontade de Deus, vamos trazer a Arca da Aliança de volta. E aos olhos do povo, aquilo pareceu muito bom, trazer a Arca da Aliança, aquilo que representava a presença de Deus, o qual eles venceram grandes batalhas, grandes guerras, qual foi realizado tantas coisas, era tão importante aquela arca, ela representava realmente a presença de Deus no meio do povo. Então eles resolveram trazer a Arca da Aliança. E o que eu quero compartilhar, o que falou meu coração? Não basta ter boas intenções, precisa realmente saber a forma correta de fazer. Davi estava cheio de boas intenções, Ele consultou o povo concordou, aos olhos deles parecia que estava tudo correto, mas Davi não se organizou para fazer as coisas da forma que realmente agradava a Deus. Ele, naquela euforia, naquela emoção de trazer a Arca da Aliança de volta, ele foi de qualquer maneira. Ele organizou lá carros de boi e juntou pessoas e foram buscar a arca. Eles se alegraram muito, festejaram muito, mas eles não fizeram a forma com que Deus tinha estabelecido desde quando a arca foi construída. Quando a arca foi construída, quando ela foi feita aquela arca tão maravilhosa, ela tinha detalhes de tudo como que era para ser feito e da forma como que ela devia ser transportada, as pessoas que poderiam carregar. E Deus tinha levantado os levitas para fazer aquele trabalho. E Davi fez da forma que ele achou que bem ele estava fazendo, da forma que ele achou que era o correto, se organizou da forma que ele pensou que daria certo e foi fazer esse processo. E a gente vê que no decorrer da história, aqui acontece a morte de uma pessoa, que da forma que eles estavam transportando em carros de bois, um dos bois tropeça, a arca tomba e uma pessoa vai tentar segurá-la e essa pessoa é morta na hora. Por quê? Quando a arca foi construída, Deus estabeleceu que somente pessoas específicas podiam tocar naquela arca, que seriam os levitas que poderiam transportar. E aquela pessoa que tocou na arca, mesmo que estava com boa intenção, ela fez algo que não era permitido por Deus. Naquele momento, Davi fica muito temeroso, o coração dele se enche de medo, porque ele percebeu que provocou a ira do Senhor. E ele vai e desiste naquele momento ali, ele não leva mais a arca. Ele deixa a arca, ele desiste de levar a arca para a cidade de Davi, para aquela fortaleza, aquela cidade que ele tinha construído. Ele vai e leva a arca para a casa de uma outra pessoa que chama Obed-Edom. E o que é interessante nesse texto
que olha o que acontece na casa dessa pessoa que recebe a presença de Deus, que deixa a presença de Deus, aquele objeto que representava a presença de Deus, entra na sua casa e ele fica ali, né, guardando aquele objeto tão precioso. E olha o que o texto fala pra gente que acontece. No capítulo 3, no versículo 14. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. É muito interessante nesse texto que mostra que Davi ficou temeroso e desistiu. Ao invés dele voltar, repensar o que ele tinha feito de errado para continuar, ele paralisou naquele momento. O medo paralisou ele. Ele então leva a arca para a casa de Obed-edom. A história não dá muitos detalhes de como era a vida de Obed-edom, mas pelo que o texto conta, ele realmente honrou o Senhor. A presença de Deus ali na casa dele, naquele objeto que representava a presença de Deus, abençoou ele e tudo que ele possuía e toda a sua família. E depois a gente vê que Davi repensa e volta atrás. Nós vamos ver isso nos capítulos para frente, para fazer da forma correta que agradava a Deus. Eu fico pensando, né? Hoje esse texto trouxe à minha memória de volta uma situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu entrei numa loja para comprar uma calça, que eu estava com muita vontade de comprar uma calça, mas antes eu orei a Deus. Falei com o Senhor, Senhor, eu estou querendo comprar uma calça, mas eu não tenho essa necessidade. Se for abençoado e aprovado pelo Senhor, que eu experimente e goste. Mas se não for da vontade do Senhor, que eu não vá gostar de nenhuma. E geralmente é uma loja que eu gostava demais, e dificilmente eu gostava de uma calça só nessa loja. Geralmente eu gostava de 2, 3 calças. Então eu entrei no provador, experimentei uma, não gostei, 2, não gostei, 3, não gostei. E por essa eu cheguei a experimentar 10 calças e não gostei de nenhuma. Meu esposo estava comigo e ele fala comigo assim, mas eu chamei ele pra gente ir embora, mas você não vai levar nenhuma? Eu falei assim, não vou levar nenhuma. Ele, mas por que você sempre gosta de 2, 3? Eu falei assim, não. Eu entrei na loja e orei a Deus e falei que se fosse da vontade de Deus que eu gostasse de alguma calça. Mas eu já experimentei 10, tá claro que não é para me comprar uma calça, vamos embora. Ele falou assim, mas você também é muito exagerada, orar para comprar até uma calça? Aí eu falei assim, orar para comprar até uma calça. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou comigo assim, eu tinha R$40 no bolso para pagar a calça à vista. Minha mãe chegou para mim e falou assim, Kézia, veio uma senhora aqui buscar um dinheiro que você estava devendo para ela. Ela falou que é R$40 e você esqueceu de deixar. Naquela hora eu olhei para o meu esposo e falei, era o dinheiro que eu tinha no bolso, eu tinha esquecido que eu estava em débito com essa pessoa e eu ia gastar o dinheiro que não era meu, porque eu tinha que pagar essa senhora. Aí eu olhei para o meu esposo e falou, a gente deve consultar a Deus nos detalhes. E o que traz para mim nessa situação é que é exatamente isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele sempre consultava Deus para tudo. Toda vez que ele ia para uma guerra, ele consultava, eu devo ir? Eu não devo ir? E Deus respondia para ele. E nesse momento aqui, ele consulta o povo e não consulta a Deus. Para saber o que ele devia fazer, fez na euforia, fez da forma com que ele julgou que fosse o correto e causou a morte de uma pessoa e o medo no coração dele depois. Um pouco mais para frente a gente vai ver como que essa história terminou, mas aqui o que eu deixo e que eu trago no meu coração, sempre consulte a Deus para os detalhes da sua vida. Seja aqueles que você acha que Deus não vai se importar, mas sempre consulte o Senhor, que Ele vai te dar as respostas, Ele vai sempre te conduzir para o caminho que é melhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. É isso que eu quero deixar com vocês hoje, viu? Senhor, muito obrigado por esse momento aqui. Que realmente cada pessoa possa ser edificada, Senhor, por essas palavras que eu creio que não vêm de mim, vêm do Espírito Santo de Deus.
que o Senhor possa abençoar cada família. Ó Deus, que a Tua presença possa entrar, Senhor Deus, que as pessoas percebam, ó Deus, que aonde está a Sua presença, que realmente, Deus, há bênçãos, ó Pai, há sucesso, há provisão, Pai, que nós possamos buscar a Tua presença, não só pelo aquilo que o Senhor pode nos proporcionar, mas pelo amor que o nosso coração precisa ter com o Senhor a cada dia. Abençoe cada pessoa, cada família. Senhor, abençoe a minha vida, a vida da minha família. Eu te agradeço por a oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, um beijo para vocês. Deus abençoe a todos. Se gostarem do vídeo, compartilhem. Dê um joinha e se inscreva. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para aperte o sininho para você receber mais as notificações dos novos vídeos que vão ser postados, viu? Espero que realmente tenha falado o seu coração, porque falou muito o meu coração, trouxe a minha memória. Não fazer nada sem antes consultar a Deus.